o mistério da herança que virou uma guerra familiar. Gente, vocês não têm ideia do bafafá que eu vou contar hoje. Essa é daquelas histórias de família que começam normais, mas quando a gente menos espera, pá, vira uma guerra. Senta aí, pega um café, porque essa fofoca vai dar o que falar. Tudo começou com o seu Alfredo, um homem muito respeitado na cidade. Ele começou a vida sem nada, batalhou muito e construiu uma rede de mercados. Casado há mais de 40 anos com Dona Eulália, eles tiveram 3 filhos, Gustavo, Ricardo e a caçula Helena. Mas o que ninguém sabia é que essa família tinha um segredo escondido por décadas. Pois bem, um belo dia, seu Alfredo, já com a saúde debilitada, começou a organizar seus documentos. Ele sabia que o tempo dele estava chegando e queria deixar tudo arrumado para evitar brigas entre os filhos. O que ninguém esperava é que essa organização ia causar o maior escândalo da cidade. Quando seu Alfredo faleceu, Dona Eulália decidiu que era a hora de abrir o testamento. Ela queria evitar confusão, então chamou os 3 filhos e o advogado da família para a leitura oficial. Aí que começou o choque. No documento estava escrito que a maior parte da fortuna iria para Júlio, um rapaz que todos conheciam, mas que ninguém nunca imaginou que faria parte da família. E sabe quem era ele? O filho do motorista. Isso mesmo, o motorista da família. Vocês já imaginam o escândalo, né? Gustavo e Ricardo ficaram possessos, começaram a gritar, dizendo que isso era um absurdo. Como assim? Um estranho estava herdando a maior parte da fortuna do pai deles. Mas aí veio a bomba principal. Júlio não era um estranho. Ele era filho biológico do seu Alfredo. Isso mesmo, minha gente. Seu Alfredo teve um filho fora do casamento e manteve esse segredo por mais de 30 anos. A confusão foi armada. Dona Eulália ficou em choque, parecia que tinha levado uma facada no coração. Ela nunca suspeitou de nada. Como assim, depois de tantos anos, ela descobre que o marido teve um filho fora do casamento? A cidade inteira começou a falar do escândalo. As vizinhas estavam em polvorosa. O telefone de Dona Eulália não parava de tocar, e a fofoca correu como um rastilho de pólvora. Enquanto isso, Ricardo e Gustavo começaram a desconfiar que tinha algo estranho nisso tudo. Eles não acreditavam que Júlio era realmente irmão deles. E foi aí que resolveram contratar um advogado para contestar o testamento. Mas gente, pensa que acabou? Nada disso. Tinha mais coisa escondida nessa história. Passou-se uma semana e do nada, uma fofoca bombástica começou a circular. Helena, a irmã mais nova, já sabia desse segredo há anos. Sim, ela sabia de tudo. Ela descobriu essa história um tempo antes do pai morrer e, em vez de contar para a família, ela ajudou o pai a reconhecer Júlio e colocá-lo no testamento. Mas por que será que ela fez isso? Ricardo e Gustavo ficaram revoltados com a irmã. Eles diziam que ela traiu a própria família, que ela deveria ter contado antes, que ela estava contra eles. Mas Helena não se abalou. Ela respondeu, bem calma. Se nosso pai achou que deveria reconhecer o filho dele, quem sou eu para impedir? Gente, o barraco estava armado. Gustavo ficou tão irritado que jogou um copo no chão e saiu batendo porta. Ricardo ameaçou entrar na justiça para tirar Helena da herança também, dizendo que ela não era digna de nada. Só que o maior choque ainda estava por vir. Dona Eulália, mesmo arrasada, resolveu ir atrás da verdade. Ela pegou os documentos, os exames de DNA e chamou um especialista. E aí veio a surpresa. O DNA era verdadeiro. Sim, Júlio era mesmo filho do seu Alfredo. Ou seja, não tinha mais volta. E o pior, Dona Eulália descobriu que na época que Júlio foi concebido, ela e Alfredo estavam separados por um tempo. Foi um período curto, mas foi o suficiente para ele se envolver com outra mulher e ter esse filho fora do casamento. Quando ela contou isso para os filhos, Gustavo e Ricardo se recusaram a aceitar. Mas o que podiam fazer? O testamento era legítimo, o DNA comprovava tudo e a justiça jamais poderia tirar o direito de Júlio. E aí, minha gente, foi cada um para um lado. Ricardo e Gustavo cortaram relações com a mãe e a irmã. Júlio ficou com a parte dele da herança, mas teve que sair da cidade porque começou a ser ameaçado. Helena, que foi a única a apoiar o pai até o fim, ficou arrasada por perder o contato com os irmãos. E Dona Eulália? Bom, depois desse choque todo, nunca mais foi a mesma. Agora eu pergunto para vocês, quem vocês acham que está certo nessa história? Será que o seu Alfredo fez bem em reconhecer o filho? Ou será que os outros filhos tinham razão em se revoltar? Quero saber a opinião de vocês nos comentários. E não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar essa fofoca com todo mundo. Tchau!